primeira coisa, só para a gente contextualizar, né, é interessante ver que depois da retomada do cinema, de 1995, houve um boom na produção de biografias, né, de documentários biográficos. Algumas cinebiografias que são reconstruções, né, que são filmes que dramatizam a vida do biografado, mas muitos documentários. Eu cataloguei aí cerca de 50, mais ou menos, filmes documentários de músicos brasileiros. E aí, assim, né, os pesquisadores entendem que a biografia, ela atrai muito, tanto a biografia literária quanto a biografia, no caso do cinema, atrai muito o interesse e a atenção do espectador, primeiro porque revela um pouco que os bastidores, né, o que está por trás daquela figura pública, e as pessoas têm interesse em conhecer a vida, né, os detalhes, as curiosidades, aquilo que não é revelado publicamente, muitas vezes, da vida das pessoas. Depois, porque as biografias, elas se apresentam um pouco como uma possibilidade do espectador, né, de voltar, de retornar a um outro tempo, de fazer uma viagem assim, um pouco, a gente pode dizer, onírica até, a partir da vida de um outro tempo, né? E aí a gente encontra essa constatação que a partir dos anos 90 houve mesmo um boom de estudos e manifestações de preservação da memória, né? A gente tem alguns estudos que mostram que a partir da década de 90 houve um resgate de temas, de personagens de importância histórica, cultural, principalmente na literatura, no cinema, na música, por meio de exposições, de festivais, de mostras, e essa presença de um público ávido por esses lugares de memória, que é um conceito do Pierre Nora, que c'est o lieu de mémoire, né? Que são espaços simbólicos de valorização de um tempo que passou, de coisas, de valores, né? De significados, que são referenciais do passado para que a identidade no presente ela tenha um significado, um sentido, né? Acho que nós estamos vivendo um pouco isso aí, né? Agora de uma forma assim, particular no Brasil, né? Então, o Jesus Martim Barbeiro, por exemplo, né, ele identifica várias manifestações desse boom da memória. Crescimento, surgimento, expansão de museus, restauração de centros urbanos, a moda retrô na arquitetura, no vestuário, a multiplicação de antiquários e um grande interesse pelas biografias e pelas autobiografias, que é aí que centra então o nosso interesse aqui. Existe um conceito também que essas biografias elas seriam uma espécie de âncoras temporais, né? Por que uma âncora temporal? O Felipe Pena, né, nos seus livros, ele comenta esse conceito. É que nesse mundo nosso, que é marcado muito pelo efêmero, pelo consumismo, pela multiplicidade de estímulos, essa mobilidade, e agora então, né, de alguns anos para cá, assim, cada vez mais as redes sociais, essa conectividade intensa, a biografia, e especialmente os documentários biográficos, eles ocupam um lugar fundamental na atribuição de sentido à realidade e à história social. E por que não dizer a história pessoal de cada um de nós? Elas seriam, então, como essas âncoras temporais que nos ajudam a encontrar uma terra firme sob essas águas agitadas, que seria essa contemporaneidade que a gente vive. E a arte de construir essa biografia no cinema permite ao cineasta e permite também ao espectador experimentar um mergulho numa outra vida, num outro momento, para reconstruí-la e oferecê-la então ao público
para que ele possa tecer a sua própria construção. Bom, e aí, eu, partindo desse pressuposto, eu fiz uma análise de algumas perspectivas de análise da construção dessa biografia no cinema. E, primeiro, eu tomei como base, porque eu fui procurar bibliografia sobre isso, e vi que do cinema tinha muito pouca coisa em termos de construção biográfica. Mas na literatura tinha muita coisa. Então eu parti da literatura e depois fui tentando ver como é que isso acontecia no cinema. Então tem alguns elementos aí, alguns critérios, né, que eu vou passar rapidamente. E no meu trabalho eu fiz uma análise comparativa a partir desses critérios de 3 filmes. Nelson Freire, o Vinícius e o Cartola. E eu trouxe aqui alguns trechinhos do Cartola para a gente ver e para tentar, então, identificar alguns desses elementos aí. O primeiro elemento é o contrato autoral, né? O contrato autoral é justamente o início de tudo, é quando se dá o estabelecimento dos procedimentos, né? Para se fazer o filme. Então, uma biografia ela pode ser uma biografia autorizada, quando tem um aval ou do próprio biografado, quando ele está vivo, ou da família, né? E isso vai ser a forma mais fácil de você fazer uma biografia, porque você vai ter acesso às fontes documentais, acesso aos depoimentos que você precisa. Então, seria o ideal. As biografias independentes, não autorizadas, o biógrafo investiga sem o consentimento formal do biografado da família. As encomendadas, o próprio nome diz, né? Os editores, os familiares, o próprio personagem encomenda, e as ditadas, que geralmente são feitas pelos ghostwriters, né? Que são alguém é contratado para escrever uma autobiografia ou então memórias em nome da pessoa. Bom, o acesso às fontes de informação geralmente é aquilo que tem mais, que provoca mais assim, dificuldade mesmo para a produção de uma biografia. Então, quando ela é autorizada, você já isso facilita. No caso do Cartola, que é um filme de 2006, né? É uma montagem que durou 8 anos. E levou tanto tempo, principalmente pela dificuldade de acesso dos 2 diretores, Milton Lacerda e Lírio Ferreira, e a equipe de produção, aos arquivos, né? Porque é um filme que ele utiliza basicamente uma montagem de cenas de arquivo, não só da vida do Cartola, mas de momentos da própria história do samba no Brasil, de momentos... muitos depoimentos, muitas entrevistas antigas de pessoas que conviveram com Cartola e que foram personagens fundamentais para a construção desse universo, desse contexto do samba, do Rio de Janeiro, dos morros cariocas, né? E é uma história, o Cartola, o filme conta a história do homem, né? Cartola, mas a história do samba também, nesse período de 1908 a 1980, que é justamente a vida do Cartola. E os fragmentos, né, ele não usa, por exemplo, um documentário que não usa voz de narrador, né, voice-over, ele usa o tempo todo ou som mesmo próprio dos arquivos, dos depoimentos, das entrevistas, das músicas, e é uma união de fragmentos. Então é muito material de arquivo. E além disso, é um filme que usa muito de metalinguagem. Não sei se vocês assistiram o filme Cartola, né? Música para os Seus Olhos. São 37 fragmentos de filmes. Tem filme do Grande Otelo, Oscarito, que ele coloca, do Leon Risman, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele coloca até que dá um tom meio assim, cômico às vezes, para ilustrar um momento de traição. Ele coloca o Oscarito, né, assim, fingindo de uma amante ali, assim. Então são muitas cenas assim que ele extrai de outros contextos. São 33 músicas executadas por Cartola e por outros músicos, e
né, 1.600.000 na época gastos na produção, 600 mil reais foram com direitos autorais. E a gente está falando aqui nesse congresso de memória, né, de preservação da memória. É interessante que a assistente de produção que cuidou, né, dessa parte, a Patrícia Cornils, ela relata numa das entrevistas que eu vi que, por exemplo, uma imagem da TV Tupi, do Pixinguinha, pôde ser comprado. Só que ela só podia ser usada se todas as pessoas que estavam presentes naquela imagem autorizassem o uso. Muitos já tinham morrido. E os herdeiros não autorizavam, custavam autorizar. Então, tiveram muita dificuldade nessa parte. E aí uma frase dela, né? Com a mobilização de tantos recursos e esforço para ter acesso aos arquivos, Cartola, o filme, termina sendo uma homenagem à memória brasileira e um exemplo da dificuldade de se ter acesso a ela. Então, acho que isso é uma coisa assim, que realmente é muito importante que a gente esteja discutindo isso aqui, porque esse acesso à memória que muitas vezes está mal guardado, mal preservado, você dispersa, né, mal arquivada, dificulta muito o resgate disso, né? Bom, o segundo seria a relação entre o biógrafo e o biografado, que é esse relacionamento, né? Vou passar rapidinho aqui, mas é que o que acontece quando um autor, quando o diretor vai fazer algo sobre um outro, né? Você encontra duas subjetividades, né? Não existe muito a possibilidade de uma visão completamente objetiva, porque é um encontro do momento presente com o passado, com toda essa carga de memória afetiva, histórica, de experiência pessoal, né? E nesse jogo narrativo, quando o diretor ele vai escolher como montar, como exibir, quais cenas ele vai escolher, de que forma que ele vai colocar, isso diz muito de como ele está se relacionando com o seu, entre aspas, objeto ali, que é a pessoa, né, que ele vai biografar. Então, daí já entra a questão ética, né, que o que você escolhe, né, o que o diretor escolhe mostrar, o que ele escolhe não mostrar, tem muito a ver com essa importância de se ter um rigor ético, porque você está lidando com a vida de alguém, com a memória principalmente de alguém, então é um outro elemento fundamental, né? Bom, as múltiplas identidades. Um grande desafio do biógrafo, seja ele escritor ou, no caso, cineasta, é aceitar o fato de que um personagem, e no caso um personagem que é real, ele tem múltiplas identidades. Ninguém é um só, né? Então eu sou mãe, sou esposa, sou profissional, sou professora, sou filha, sou um monte de coisa. Cada um de nós somos vários, né? E um risco que se corre no momento de se biografar é você ignorar algumas dessas faces de uma pessoa, né? E não revelar essa plenitude da pessoa em toda a sua complexidade. E o Felipe Pena, né, um autor que se debruça sobre essa questão da biografia, ele diz o seguinte: a história de qualquer coisa é apenas o que podemos saber sobre essa coisa, jamais a totalidade. A lacuna é onipresente. O passado não está pronto. Ele ainda está por fazer e articula-se no presente, ou melhor, na presença, onde elaboramos a memória e a transformamos em discurso. E geralmente, né, há uma tendência de se querer mostrar uma vida como algo lógico, coerente, cronológico, linear, sendo que a vida da gente não é assim, né? A vida da gente são altos e baixos, são interferências o tempo todo, não tem um princípio, meio e fim, e muitas vezes, então, a biografia tenta seguir dessa forma, organizando um princípio, meio e fim, privilegiando a sequência de acontecimentos, como se fosse possível a história de alguém seguir um ordenamento lógico, previsível, com causas e consequências, né?
mas existe uma complexidade do ser humano. Hã? Ai, meu Deus. Então vamos pular rapidinho. Vamos lá. Próximo. Já falei os limites da ética rapidamente, tem muito mais, né, gente? Vai enumerar. O contexto, é lógico, quando um cineasta ele vai trabalhar alguém que viveu, principalmente uma biografia póstuma, né? Tem que levar em conta essa questão de onde foi que essa pessoa viveu, qual era o contexto daquela época, ok? Roteiro ou não, né? Muitos, antes do cinema verdade, né, dos anos 60, antes das tecnologias possibilitarem um acesso mais direto às imagens, ao som, né, a tecnologia da câmera mais leve, os documentários eles seguiam muito a lógica da ficção, de ter um roteiro pré-estabelecido, mas depois quando o cineasta começou a ter um acesso mais fácil, mais direto, e uma captura de imagem e som de uma forma mais direta, isso mudou muito. Então, a maior parte dos documentários hoje, biográficos, pelo menos os que eu estudei, eles não têm um roteiro anterior, né? Porque existe ali uma organização mais ou menos de um percurso que vai se seguir, quem você vai entrevistar e tal, mas depois é no momento da montagem que o filme realmente vai acontecer, né? A partir das filmagens, do material de arquivo, que ele tem tudo ali, e então ele organiza, o João Moreira Salles falou, né, algumas entrevistas dele, dizendo que realmente na hora da montagem que o filme ele surge, porque ali você tem disponível todo o material que você tem e você consegue então ter uma ideia de ordenamento, de organização.